Boa tarde, estamos de volta em mais uma Ação e Reação aqui pela TV Com. Dia 11 de outubro, terça-feira, Quem faz ao vivo acontece isso, né, Rogério? Opa. Não tem jeito, né? Então, terça-feira, um dia aqui, hoje com meus amigos Rogério Conde, comentarista, advogado, empresário, diretor ou assistente da presidência, né? Já que o presidente é seu pai, doutor Lupercio. Parabenizar o Rogério aqui, estou muito contente com a Portuguesa Santista, indo para 3, né, Rogério? É isso aí, obrigado Filete, obrigado pelo convite, meu companheiro de bancada, doutor André, um prazer também, faz tempo que a gente não dividia a bancada e estou muito feliz, sim, eu sou diretor de futebol, e diretor jurídico e diretor de futebol da Portuguesa Santista. Teus irmãos também estão lá ou só você que está cruzando e cabeceando ao mesmo tempo? Tendo escritório, fazendo parte da área política e ainda na Portuguesa? Não é fácil, precisaria de um clone para ajudar. De um clone, né? Mas eu estou lá, eu e meu pai, a gente está mais assim. Eu tenho meu irmão mais velho, Lupercio, tem colaborado bastante também, apesar que ele está viajando, está na Indonésia. Mas o Lupercio é aquele mais, vamos dizer assim, low profile, mais light, né? Mas ele sempre que ajuda, pode, todos ajuda. Eles. O Dada também, todos os irmãos. Parabéns para a família Conde aí, para a Portuguesa, né? Porque a Portuguesa há 20 anos que não conseguia essa ascensão aí, ganhar um título e além de subir, a gente ficou muito contente. Passei aqui no ponto de táxi, tinha um taxista com a camisa portuguesa e a gente vai ficar muito... Toma à frente de um time que muitas vezes estava dirigido por políticos, por pessoas assim, um empresário de nome, vai lá como seu pai, foi lá e conseguiu, né, trazer a Portuguesa, né? E você sabe, Filete e André, que a nossa ida para a Portuguesa e assumir cargo de direção do clube e tudo, foi pelo carinho que a gente sempre teve pela Portuguesa e porque nós realmente detectamos que naquele momento, ou nós e outros que nós conseguimos levar para o clube assumiam as responsabilidades, ou infelizmente nós iríamos perder, a cidade iria perder um clube praticamente centenário, haja vista que agora em novembro nós vamos ter a festa, até um jantar bacana com a presença do Roberto Leal e tudo. Depois eu vou convidar os meus amigos aqui da mesa a participarem. Estou fazendo 99 anos, então ano que vem 100 anos, um clube praticamente centenário e por força de ações na justiça e tudo, ia acabar perdendo o seu estádio, tudo que estava empenhorado, já estava com asta pública, enfim, uma história triste que a gente mostrou que a cidade, quando se une, e as pessoas do bem, quando querem, superam tudo isso, e agora ela está numa outra situação, com as contas praticamente estabilizadas, indo para uma história nova que está sendo escrita aos poucos pela Portuguesa. Parabéns a todos que contribuíram para que ela voltasse a Série A do futebol paulista e, quem sabe, agora trace um novo caminho e consiga alcançar a Série A1. Parabéns à Portuguesa, a fita azul do futebol brasileiro. E também o nosso convidado, André Luiz Simões Andrade, advogado. Foi você que teu problema inicial, foi culpa sua, que tu queria ver pauta, e atrapalhou a produção lá. O que aconteceu? Deu esse carocinho aí no começo do programa, mas tudo bem. Boa tarde, Filete, boa tarde, Rogério. Um prazer também estar fazendo aí esse programa com você, dá muito prazer. Boa tarde aos telespectadores e parabéns à Portuguesinha. Eu lembro muito da Portuguesinha na época desculpa eu falar Portuguesinha porque é costume de neto de português, porque meu avô me trazia para ver os jogos da Portuguesa. Mas como eu não sou assim muito aficionado por futebol, eu acabo às vezes não comparecendo mais aos jogos, nem do Santos, que eu sou santista. Mas ninguém é perfeito. Mas realmente, como você disse, Rogério, é um trabalho de amor mesmo, voluntário praticamente, e a gente, quando faz com amor, a gente consegue bons resultados. Né? É isso aí, obrigado. E você quiser passar críticas, sugestões, perguntas para o Rogério Conde, assim como o doutor André, né, dos advogados, empresários, se você quiser passar as perguntas, críticas, sugestões, tem o 997 11 5545. No intervalo nós vamos ver as perguntas, tem o Uriel Vilas Boas que sempre liga, né, então o Uriel já está mais adepto à ligação no intervalo, né, e outras pessoas podem passar suas mensagens para a gente perguntar para os nossos convidados de hoje. Rogério, hoje, essa noite, essa semana que começou meio complicada em termos de segurança pública na Baixada, né? E a gente espera que essa hegemonia do PSDB na região, né? 7 prefeituras, mais São Vicente, que é PMDB, mas é coligada por causa do Márcio França, que é vice-governador. Então, uma hegemonia aí do PSDB.
com os prefeitos, em 7 prefeituras da região da Baixada Santista, né? Mas hoje o supermercado, caixa eletrônico incendiou o supermercado todo, o supermercado Sensação. E também na Dom Pedro I, às 6 horas da manhã, na Enseada, uma agência no Guarujá também destruída, o Corpo de Bombeiro foi lá, depois teve que chamar o GAT para detonar a bomba, quer dizer, 2 assaltos a banco, um detonando um pequeno supermercado e o outro detonando uma agência bancária. Essa questão da segurança, né, parece que muitas vezes o governador não é atingido com isso, mas a sensação de insegurança na Baixada está cada vez pior, né? Será que agora, com a configuração da Baixada do PSDB, nós podemos ter alguma esperança de melhora nessa situação? Olha, eu tenho muita esperança que sim. Eu acho que finalmente, acho que durante esses últimos anos todos, essa última década praticamente, eu acho que essa é a melhor oportunidade de se colocar a região metropolitana da Baixada Santista funcionando de verdade, de fato e de direito. Porque até agora o que a gente percebeu é que a agência metropolitana ela se limitou a praticamente fazer alguns estudos, tudo acabou virando aqui no português, claro, mais um cabide de emprego do que realmente oferecendo soluções metropolitanas para resolver os conflitos da nossa região. Então eu insisto que esse é o momento, por quê? Porque a gente percebe que na questão de mobilidade, por exemplo, nós temos agora alguns projetos saindo. O caso do VLT, que vai ligar uma grande parte da cidade até São Vicente e posteriormente até outras ligações. A gente sabe da iniciativa do prefeito Alberto Mourão da Praia Grande de fazer o BRT e que pode ser um modal também interligado. A gente percebe a entrada da cidade projetada, a gente ainda não tem o recurso todo disponível, mas também faz parte, ela vai ter reflexos em toda a cidade, porque melhorando isso você melhora o acesso ao porto, você melhora o acesso a São Vicente, você tem uma chegada. Então a gente percebe na área da saúde, por exemplo, também a questão do Hospital dos Estivadores também. A gente acha que não, mas vai acabar virando um equipamento de saúde regional. A estatística prevista é que praticamente 70% da utilização desse equipamento vai ser por conta de moradores de outras cidades. Então a gente percebe que nós temos já algo acontecendo. Mas eu queria mais, eu queria planejamento. E no caso da segurança, a gente só consegue resolver esse problema com planejamento. E planejamento metropolitano. A gente precisa ter uma sequência de câmeras inteligentes, interligadas. Para quê? Para o cidadão cometer o delito aqui, ou em São Vicente, ou no Guarujá, tudo. Quando ele passar de uma cidade para outra, a gente tenha, por exemplo, que eu acho que vai uma sugestão minha, por exemplo, a gente devia ter um centro de operação regional de segurança, que essas câmeras todas na Praia Grande, no Guarujá, em São Vicente, em Santos, elas sejam todas interligadas num único local. Então, nesse local, a gente tenha uma equipe multidisciplinar da área de segurança, controlando todas essas câmeras inteligentes, todas em contato com os batalhões, em contato com as delegacias, que seja uma operação regional. Porque hoje as cidades são todas unificadas, né? Eu acho que isso... Então, eu sinceramente, a gente não pode alegar agora a questão de, não, como acontecia há pouco tempo atrás com a prefeita Márcia Rosa, por exemplo, que não se dava por ser do PT e ser até uma pessoa um pouco mais radical, não se dava com o governador, que por sua vez, então, não evitava. Então, eu acho que isso a gente muda esse cenário agora, a partir dessa nova etapa na política regional, com a grande maioria dos prefeitos formando o mesmo partido ou partidos que se entendem muito bem, como é o caso do PMDB e o caso do PSDB. Então eu espero sinceramente que essas ações metropolitanas, e faço aqui de novo uma ressalva de que na segurança ela é fundamental, porque com segurança só se faz com planejamento e todos os sistemas interligados. Então, eu sinceramente acho que agora é o momento e espero que a população se aproprie dessa discussão e force os seus representantes na Assembleia, tudo, e no Congresso, para que
façam essa articulação junto aos novos gestores para que a gente consiga esse centro de monitoramento regional. André, essa questão aí da segurança pública, questão da unificação dos partidos, né? Questão agora que não tem mais desculpa, como o Rogério falou muito bem, a Márcia Rosa, que às vezes o governador vinha aí, tinha aquelas coisas todas tal, não recebiam muito bem, e depois agora parece que ficou mais fácil, não vai ter desculpa para a gente começar a funcionar. Teoricamente, eu sempre digo, toda vez que eu tenho oportunidade de participar e que a gente discute esse assunto de região metropolitana, eu acho que o principal eixo aí vem da política. É a política que tem que... Os políticos é que tem que se conscientizarem que eles precisam estar agindo politicamente, mas pelo bem de todos. Não, porque toda vez que a gente escuta, vai ter eleição na AGEM, para quem vai ser o presidente. Nossa, uma chuva de vaidades, porque aí o presidente vai ser o prefeito da Praia Grande, aí já de um outro município não vai comparecer nas reuniões. Então, complicado, precisa ter desculpa, André, é fácil saber quem vai ser o próximo presidente da AGEM. É só ver qual o deputado da região que não foi eleito, aí eles arrumam para ser presidente da AGEM. Sempre foi assim, sempre foi assim, né? A AGEM precisa deixar de ser um cabide de empregos e uma entidade morta, política só, que só estamos estudando as estatísticas e não resolve nada. Então, mas isso precisa de quê? Precisa da pressão das entidades civis. Nós temos várias entidades fortes aqui na Baixada. A população precisa pensar em eleger representantes, que não adianta você votar num candidato lá que é do interior, porque ele é bonito, porque ele é bom. Deixa ele ganhar, para ele cuidar do interior, mas nós precisamos ter candidatos lá. Toda vez que se elege eleição de deputado, deputado estadual e deputado federal, a nossa representatividade, Santos e Baixada Santista, é muito pequena. Nós conseguimos eleger 1, 2 deputados. Então, os candidatos precisam se unir também para fazer uma força e não dividir, que é o que acontece. Todo mundo se divide e aí ninguém consegue ser eleito, ninguém consegue número de votos para estar lá brigando pela Baixada Santista. Rogério, falar um pouco de eleições, tivemos alguns fenômenos, né? Como o Paulo Barbosa, aqui em Santos, ganhando com quase 80%, né? O fenômeno Kenny, porque um vereador de redes sociais, um vereador que de repente vai ao hospital de madrugada, um vereador que vai muitas solenidades, sempre na dele e tal, quase 25 mil votos, né? Tivemos o fenômeno também de muitas abstenções, muitos votos brancos e nulos. E muita gente que foi muito bem votada na outra eleição, com quase 3 mil votos, vereadores que ficaram na suplência, né? Pessoas que ficaram na suplência, ou muitas vezes porque o partido não fez nenhum, mas tiveram 2.800 votos, mais votos que de repente quem entrou, tal. Então, aquela coisa toda, aquela sempre polêmica, puxa, mas eu fiz 3 mil votos, o outro fez 1.800 e entrou, então aquela coisa. Mas muitos vereadores não conseguiram reeleição, muitas pessoas tiveram 3 mil votos, passaram para 1.000 e poucos, muitas pessoas que tiveram 1.000 e poucos, tiveram 200, pessoas que não são tão conhecidas, que antigamente tinham 200, 300 votos, eram rabo de chapa, tiveram 50, 40 votos, né? Então, isso aliado a muitos votos brancos, muitos nulos. Teve candidato que não teve nenhum voto. Muitas abstenções, nem ele votou nele. Nem ele votou nele. Então, às vezes também é muita gente para não trabalhar, né? E o Tribunal Regional Eleitoral está investigando isso é verdade. essas pessoas. É um tem que absurdo, investigar, né? porque... Está na cara que óbvio, é uma forma de burlar uma situação. Que isso tem gente que sai a pessoa e sai o primo. Vai supor... o Rogério Conde sai e sai o primo dele, um exemplo. Só que o primo dele não sai para ajudar você a trabalhar em algum mecanismo público, fica 3 meses sem trabalhar. Então, de uma certa maneira, te ajuda, mas aí tem nenhum voto, aconteceu alguma coisa, né? Então, o que você acha dessas eleições? E também em São Vicente, né, o Pedro Gouveia entrando, mas um candidato meio desconhecido tendo 48 mil votos, o Mourão já era esperado na Praia Grande, enfim, agora já vai ter segundo turno. O que você achou dessas eleições que você pode tirar desse apanhado? Bom, primeiro eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão de como ela se deu, né? Foi uma eleição diferente, com regras
distintas de outros processos políticos. A questão, por exemplo, de você poder ter ajuda financeira apenas de pessoas físicas e não de pessoas jurídicas, um curto espaço de tempo. Enfim, foi uma eleição em que os candidatos precisaram se adaptar a essa nova regra, que eu acho que precisa ser, aqui uma opinião pessoal, que deve ser aperfeiçoada. Eu acho que a festa da democracia, porque eleição, no meu entendimento, é a festa da democracia. Você percebe que foi muito fria, né? Faltou... Tudo bem que a classe política, e a gente não pode defender isso, a classe política está muito desacreditada e sem credibilidade nenhuma. Mas a política ainda é a ferramenta de transformação na sociedade. O voto é a comprovação disso. E faltou, eu achei, um pouco das pessoas discutirem mais e tudo. O Paulo Alexandre Santos, eu acho que já era esperado. O Paulo fez um primeiro mandato, eu não digo impecável, porque ele não teve condição de fazer todos os investimentos que uma cidade do porte de Santos, uma referência na região, poderia. Mas eu acho que ele tirou água de pedra, né, nesse sentido, porque ele fez grandes investimentos e você realmente, no momento de recessão, nós vivemos um momento de recessão, a maior recessão dos últimos 80 anos. Você vê, no momento de recessão, é que as pessoas acabam precisando do serviço público, com mais necessidade. O cara perde o emprego, fica numa situação financeira diferente, né? O status quo dele já não é mais aquele. Então, nesse momento que ele precisa dos serviços públicos, e eu acho que a cidade de Santos conseguiu atender a sua população com eficiência. Então, ele foi, acho que, reconhecido por isso. Agora, o Kenny, que você citou também, foi uma surpresa, entre aspas. Já sabia que ele seria bem votado, sabia né? Que ele seria muito bem votado. Ele faz o perfil de um político, uma política e de um político um pouco mais moderno, diferente, né? Utilizando fora do padrão, fora né? do padrão, utilizando essas ferramentas sociais muito bem, sendo muito presente nos locais e humilde, filmando, né? Humilde, filma. Então ele tem aquelas peculiaridades dele, de ser um cara exótico no vestimento e tudo isso, mas que eu acho que faz parte do personagem dele. Tudo isso está dando certo, então eu acho que a gente tem que enaltecer o trabalho, cumprimentar por essa expressiva votação de candidato a deputado, praticamente. Sem dúvida. Agora, nós tivemos, eu acho, e vale aqui, Cubatão também foi muito acirrada a disputa, acabamos tendo eleito o Ademário, do PSDB, alguém que vinha crescendo muito, teve o Wagner Moura muito perto. Bertioga também foi eleito por poucos votos. Também. Então, eu acho que nesse ponto agora, São Vicente me deixou frustrado. Por quê? São Vicente me deixou frustrado. Me deixou frustrado porque a minha leitura, eu fiquei frustrado até comigo mesmo. Porque eu que gosto de política, acompanho política, a minha leitura era outra. Eu entendia que a população vicentina não queria mais a velha política, mas, ao mesmo tempo, não queria mais arriscar com o desconhecido, que foi o que aconteceu com o Billy. A velha política representada por todo o histórico da família França e por, né, depois o Tércio, enfim, toda aquela coisa. O Caio tentou, não conseguiu, porque eu entendia que a população tinha essa leitura. E, ao mesmo tempo, ela ficou muito frustrada e se decepcionou muito com o novo. Arriscou com o Billy. Então, aí eu entendia que eles iriam para o caminho daqueles que eles confiavam, de alguém que já tivesse uma experiência, tivesse ligação, que seria o Júnior Bozella. Mas será que não dividiu muito o voto? Então, aí surgiu muitos candidatos e um candidato que é apoiado pelo vice-governador, mas surgiu, forte, né? Não, eu acho que surgiu esse jovem, que é esse Caio Amado, que era uma novidade, foi muito bem no debate. E acabou, então, quer dizer, mais uma vez a população
votou no desconhecido e na velha política. Eu acho que nesse teu ponto aí, haviam dois candidatos que se encaixavam bem. O Bozella, como você disse, e o Luciano Batista, que também como deputado estadual, eu estava, inclusive, acreditando que ele ia conseguir. O Luciano teve poucos votos, né? O Luciano ficou em terceiro, né? Então, não ficou em terceiro, o Luciano. Não, em quarto. Quarto lugar. Primeiro o Pedro Gouveia, segundo Caio, terceiro o Júnior e depois o Luciano. E outra coisa, o Luciano era uma terceira via que poderia vir despontar. Aqui, infelizmente, o Luciano teve pouco tempo de televisão, ele teve uma estrutura, poucos, ele estava praticamente, a coligação era a PTB e eu acho que um outro partido sem tanta expressão, então ele não conseguiu, então a gente percebia que não era pelo candidato. O Luciano era um excelente candidato, um cara filho da cidade, com larga experiência. Conhece os problemas, mas ele estava no processo político, ele estava enfraquecido. No processo político, o Júnior estava mais forte, porque tinham vários partidos na coligação. Tinha mais televisão, mais comunicação. Então eu achei que ele seria... Mas infelizmente a leitura que nós tivemos foi outra. A população preferiu arriscar de novo, pelo menos uma parcela dela grande arriscou no Caio, e a outra, talvez com medo, voltou ao... Mas será que, por exemplo, o Pedro Gouveia é vereador, também tem o Márcio França por trás, tem o Caio França, eles são fortes. Como dividiu muito votos, né? De repente, assim, isso faz parte do jogo. Voto, talvez acaba dividindo, privilegia quem tem uma estrutura maior. Talvez tivesse o Pedro Gouveia, o Júnior, e menos candidatos, talvez pudesse dar uma outra divisão, né? Mas com muitos candidatos, um candidato que vem forte... Ou se tivesse saído, por exemplo, o Júnior com o Luciano, um para prefeito, outro para vice, de repente, seria um outro cenário. Lógico. Né? Mas eu acho que acabou, eu penso sempre assim, acabou o processo político. Agora a gente precisa torcer para quem foi eleito, quer seja a cidade, torcer para que ele... Vai ser mais ou menos o trabalho que vocês estão fazendo na Portuguesa, por amor mesmo a São Vicente, porque vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Para deixar a cidade... Rogério, quando você fala em a gente fala em crise, mapa, né? E o governo Paulo, com certeza, por exemplo, teve muitos problemas de, por exemplo, os hospitais de Santos lotados, porque muitas vezes Cubatão, Guarujá e até mesmo São Vicente, né, o sistema de saúde não estava bom. Cubatão reclamava muito do pessoal da área continental de São Vicente que ia para lá, para o hospital, modelo. E Santos aqui, se você fosse numa UPA, se você fosse em qualquer... Você via muito mais carro com placa de Praia Grande, Guarujá, São Vicente, que de Santos mesmo. E lógico, nós temos que atender nossos co-irmãos, nossos irmãos das outras cidades. Mas... Tirando a parte histórico também, né? Mas tirando a parte mas tirando a parte de filantropia, é que o Rogério Conde falou. Muitas pessoas que perderam emprego ou tiveram uma situação difícil param de pagar plano de saúde, param de pagar colégio particular para os filhos. Cortam, né? Você vê que segundo o jornal Tribuna Diário... A migração para o serviço público está sendo muito grande por causa do desemprego, etc. Exatamente. Escola pública, segundo o Diário do Litoral Tribuna, 80%, eu vou falar 70%, mas estava escrito 80%. 70% das crianças que estudam em colégios públicos da Ponta da Praia vêm no Guarujá. De 70% a 80%. Então, você vai na escola pública, por quê? Porque arruma uma tal... E nós temos que atender, mas sobrecarrega. E nisso o Paulo teve Totalmente. O Paulo teve que ter uma costa larga. Eu acho que são nessas situações que o gestor, na essência da palavra, né, a competência do gestor aparece nesse momento. Você gerir uma empresa, uma prefeitura ou o que for com dinheiro é fácil. O difícil é você ser um bom gestor com poucos recursos. Os 3 primeiros anos não tinha essa crise, né, Rogério? Só foi no último ano, que foi o mais difícil, e daqui para frente, né? Eu acho que nos 2 primeiros um pouco mais tranquilo. A partir do final do segundo, os reflexos já eram ruins, latentes. Muita demissão nas empresas. Não, já era latente, você percebia, eu, por exemplo, faço obra pública, você percebe que às vezes os projetos existem, mas você precisa dos recursos do convênio, ou com o Estado, ou com a União, e esses convênios não vinham. Então, quer dizer, você não consegue avançar porque precisa realmente ter a contrapartida do município junto com o convênio. Então, você via, está na dotação, mas a dotação não chega. Os próprios times de futebol que não arrumavam patrocínios, já começavam a sentir que já estava complicado, né? Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.
contatos. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e à sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação pela TV Com, dia 11 de outubro, terça-feira. Hoje com os convidados Rogério Conde e André Luiz Simões Andrade. Falar logo dos comerciais, né? Os apoiadores aqui para pagar a água mineral Perrier aqui do programa, né? O André quando vem aqui é Perrier, né? Quando vem alguns convidados é Minalba, mas quando você vem aqui é sempre Perrier, viu, André? Obrigado. Bom, fala da Ozan. Plano de assistência familiar Ozan, 32288000. Ou www.ozan.com.br. Fale com a Fernanda lá, amiga do Cirino. O Cirino falou que quem falar com a Fernanda tem desconto. Ou se não, com o Fábio Garibe, faça plano de assistência familiar Ozan. Quando você mais precisar, o plano vai te ajudar. 32288000, ligue agora e fala que você viu na TV Com para ter um desconto e faça seu plano de assistência familiar. Faça como Augusto Capô de Casa, para todo mundo aqui na TV Com, plano de assistência familiar Ozan.
Também um abraço para o pessoal do Boqueirão Express Grill. Olha lá, família Conde vai lá comemorar os grandes fatos da Portuguesa, né? Olha lá, comidas maravilhosas, Rua Lobiano 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Super Centro Boqueirão. A Unisanta que fez essa semana 55 anos, né? Parabéns a todo mundo lá, a família Teixeira, né? Uma festa muito legal no Mendes Convention. E aí, você que está aí na hora do almoço, das 11 às 16 horas, das 11 às 4 da tarde, Boqueirão Express Grill. Mandar um abraço para o Nelson e o Paulo, que são os proprietários do Boqueirão Express Grill, de segunda a segunda, um excelente local ali no Boqueirão para você se alimentar. Rogério, nós aqui em São Paulo, alguns processos estão dando certo que o governo vai ter que devolver imposto que cobrou a mais na conta de luz, né? O que você acha dessa questão? O governo de São Paulo cobrou uma taxa de imposto que não devia ser cobrada na luz. É verdade, eu andei lendo a respeito. Eu acho que a lei precisa ser cumprida. Se houve uma tributação equivocada, não vou entrar no mérito se de propósito ou não, se consciente ou não, mas você não pode transferir ou fazer investimentos com o dinheiro que não estava previsto. Então, aliás, eu acho que isso acontece muito, em banco principalmente, essas sobretaxas são incríveis, até juros sobre juros. O Brasil ainda as coisas, as taxas, os impostos, eles ainda não são muito claros para a população, né? Eu acho que a gente ainda, nosso próprio Código do Consumidor é novo, é recente. Eu acho que a nossa sociedade, nesse ponto, ela ainda está evoluindo muito, a gente ainda está cada vez tendo mais consciência. A população mesmo não tem a consciência que outros países mais antigos e com uma cultura já mais enraizada, né? Mas eu acho que o Brasil está chegando a um país novo e a gente vai chegar, se Deus quiser, numa fase em que nós vamos ter consciência dos nossos deveres, das nossas obrigações. Hoje, a gente vê ainda, principalmente as concessionárias e serviços públicos, tudo, meio que mandando umas contas assim que você não consegue ler as pequenas linhas e ainda uma taxação, às vezes, de forma equivocada e errônea. Mas eu acho que aqueles que conseguem detectar isso e se sentem lesados e procuram a assessoria dos tribunais e estão sendo contemplados, eu acho que esse é um caminho certo, eu acho que isso é sinal de que nós vamos conseguir chegar lá. Mais uma vez a população pobre vai pagar, né? Porque as grandes empresas, o cara tem um hospital, ele vai entrar mas o cara tem uma conta de 100, 200 reais, exatamente. Vai ser um residual de 20 reais. Mas a gente precisa dar um start nisso. Lógico, né? o governo devolver, né? Alguma ação, o governo fala, não, vou devolver para todo mundo. Né? Nem que seja na forma de crédito, alguma exatamente. Coisa, mas precisa moralizar, né? André, essa questão aí. O Brasil é o país dos impostos. Vamos que cole, vai que cola, né? Isso é uma forma, esse erro que está sendo questionado na justiça é uma forma de cálculo que é aquela história, eles erram nunca para baixo, sempre para cima. E aí está sendo questionado. E se não for questionado, fica por isso mesmo. É como aqueles centavinhos que descontam na conta bancária. Você olha assim e fala, 1 centavo, 2 centavos, vou ter esse trabalho, né? Mas imagine isso um banco que tem 10 milhões de correntistas, 20 milhões de correntistas, descontando 1 centavo de cada um. Mês a mês ou diariamente, que seja. Quer dizer, é o país do vai que cole. Entendeu? Se colar, colou. Se não, aí vai para a justiça, demora 10, 12, 15 anos para ter ressarcido o seu prejuízo e acaba quem pagando? Quem que acaba pagando? É o empresário, é o trabalhador, todo mundo que consome, porque são bens que não tem como você não consumir. Energia elétrica, água, esse tipo de telefone. Hoje você não consegue viver sem um telefone. É como taxa de publicidade que a prefeitura cobra, né? Você tem uma placa que ela incide na calçada. Aí você vai trocar a placa, Rogério, ou a pessoa que troca a placa, que só faz isso, a empresa fala, recua a placa para a sua empresa e põe no seu patrimônio que não tem problema. Tá bom. Aí você recebe 3 cobranças de publicidade. Uma da publicidade interna, de tudo que tu tem lá. Aí, R$400 cada uma por ano. Aí dá R$1.200.
Aí você fala, pô, não vou pagar. Mas se tu for entrar na justiça, tal, até eu acho que está dentro da tua empresa, mas aí você vai ver que teve uma ata que o vereador votou, quer dizer, aí você fala, putz, R$400, se diluir sai R$30 por mês, quanto que eu vou gastar de advogado? Aí então vai que cola, né? Vai que cola, mas eu entendo que, por exemplo, se você tem uma pague uma só, mas imagine, você tem uma boutique, você tem a placa recuada, não está usando espaço público, tem que pagar. Aí se você tiver 3 placas, uma em cada muro, tem que pagar 3. Então são regras que nas cidades que inventam que eu não acho muito correto. Mas para ser brigado dá tanto trabalho que às vezes é melhor você pagar, né? Não, é verdade. É que nesse caso pontual que você citou aí, você percebe que são justamente aquele de tentar ver se você consegue uma arrecadação um pouco maior com aquela conta. Mas está errado. Para Português Santista, o Santos, um clube, errado, talvez seja vantagem. Não dá né? para a gente pactuar com isso. Um clube grande, Português, o Santos, coisa que gasta uma conta de luz acessível. Até numa empresa que gasta R$2.000 por mês. Não, aí compensa. Pô, o posto me cobraram R$100 em 5 anos, aí quanto que dá? Mas para um pequeno consumidor acaba sendo lesado, né? Eu acho que é na essência da coisa. A mesma coisa do ladrão que rouba 1.000 ou 1 milhão. Não, tô falando assim, e esse o erro é o mesmo. A conta ela tem que ser justa. Se você não pode taxar ou fazer uma sobretaxa ou incidir um juros sobre os juros, enfim, fazer uma engenharia financeira de tal forma que você conscientemente saiba que você está lesando principalmente o consumidor. E o que vinha acontecendo é isso, tanto é que os tribunais estão entendendo que ela realmente era colocada de forma errada. Então, tem que rever e ponto final. Não só isso para todos, né, Rogério? Para todos, porque o pequeno consumidor não vai conseguir, né? E na luz, na água, em tudo. Precisa moralizar. Só para arrematar esse assunto, eu gostaria de abrir um parênteses. Como representante aqui da OAB Santos, gostaria de falar nessa qualidade, que eu tenho notado que pelas rádios, até TV, está tendo muito anúncio de supostas, entre aspas, associações e entidades que, na verdade, não existem, que estão regimentando pessoas, fazendo anúncios justamente para entrar com essas ações. Eu gostaria de chamar a atenção para os telespectadores, muito cuidado ao contratar ao procurar esses locais, porque a OAB está tendo muita reclamação, muitas queixas de cidadãos que são levados, são incautos, que são levados a esses locais, são indevidamente cobrados e a assistência que eles recebem de profissionais não está sendo a contento, não está sendo de acordo com a legislação que rege a advocacia. Então, procure, se você quer entrar com a ação, procure um advogado, procure o seu advogado de confiança, uma pessoa que tem escritório aqui em Santos, que tem credibilidade, que é um profissional. Cuidado com essas associações, que na verdade são disfarces. Só isso. Muito obrigado pela... Nicolau Bey, manda um abraço para o Rogério Conde, para você, André, parabéns pelo programa. Um abraço para o Nicolau. E é o mesmo caso da gasolina, Rogério, que está acima do preço internacional e nada é feito. Sempre quando o preço diminui internacionalmente, aqui no Brasil aumenta. As coisas seguem assim no Brasil. Nicolau Bey, manda um abraço para você. Isso mesmo, o Nicolau está coberto de razão, mandar um abraço para ele e dizer que é isso mesmo. Eu acho que a gente precisa moralizar de forma geral, em todas as concessionárias de serviços públicos, na NET, enfim, em tudo. Você precisa ter, primeiro, transparência na prestação da conta e que seja de fácil assimilação pelo consumidor. E respeito sempre, muito respeito para que você não incorra nesse tipo de erro, para não parecer até que seja proposital. E os bancos, as instituições financeiras precisam abrir os olhos, porque hoje o consumidor está muito mais atento, muito mais esclarecido, e as instituições financeiras recorrentemente fazem esse tipo de taxação, aquelas pequenas taxas de uso do cheque, quantidade de folha de cheque, de tirar dinheiro da máquina e tudo, ainda é muito escuro, é muito nebuloso como tudo isso é taxado. Então a gente precisa, mas é aquilo que eu falei antes,
eu acho que a gente está caminhando para uma organização melhor dessas instituições com a sociedade. O Paulo de São Vicente parabeniza o programa, o Rogério Conde, o André, me está parabenizando pelo programa aqui, e também diz que votou no Bozelinha, e ele quer dizer que essas pegadinhas são como o estojo de primeiros socorros no carro e o extintor de incêndio, que ele comprou, pagou caro e não tem que usar mais. Exatamente, é isso mesmo. Falou tudo, deu ótimos exemplos de tudo isso que nós estamos falando. Kit primeiros socorros, lembra? E o kit primeiros socorros eu passei nos meus carros e fui passando. Tem aí nesse carro que eu estou agora, tem. Aí o Augusto duvidou, outro dia eu mostrei para ele. Eu tenho o kit porque eu falei, pô, vou usar essa porcaria. Mas nem adianta mais, que deve estar tudo com o prazo de validade vencido. Não, mas eu troquei a luvinha, vou trocando que eu tenho na minha clínica, eu vou trocando. Mas não adianta nada, né? Uma tesoura que não corta, uma luva que não sei o quê, né? Entendeu? Bom, a Rogéria de São Vicente, audiência boa em São Vicente. Queria que a gente discutisse a PEC do teto de gastos, que foi aprovada no primeiro turno, Rogério. Não, eu enxergo que é mais uma forma que está sendo encontrada, que foi oferecida à sociedade por aqueles que estão à frente da economia nacional, de tal forma que nós consigamos manter a máquina andando. Se você necessária, né? Se você não colocar um limite nisso, que seja para todos, então você não está pensando só no seu mandato agora, que seja uma coisa que quem vai assumir depois já tenha isso em mente, eu acho que nós não vamos ter, vai chegar num momento que não vai ter mais recurso no país. É como a lei de responsabilidade fiscal. Ela chegou também para isso, para que você tenha uma transparência maior, para que você tenha uma prestação de conta eficiente do gestor, para que ele saiba exatamente onde ele pode investir, quanto ele pode investir e poder, com isso, priorizar aonde ele entender que seja melhor para a população naquele momento. O que nós temos que fazer é exigir, né? Exigir dos... Eu tive a oportunidade de ler, estudar um pouco, porque, você sabe, rede social, muita gente falando que vai tirar dinheiro da educação, que vai ser, principalmente o pessoal da esquerda, né? Falando que vai tirar dinheiro da educação, da saúde, quer dizer, tudo boato, gente. Leiam a PEC, coloca lá no Google, leiam a PEC, não fala nada de tirar dinheiro de saúde, nós temos que exigir que os nossos representantes, os nossos políticos, quando fizerem o investimento errado, nós temos que cobrar deles. A PEC, ela só está limitando os gastos públicos, que é o que tem que fazer. O principal culpado do problema das dívidas públicas é o governo, que não sabe administrar, que gasta mais do que recebe, do que arrecada. É simples, né? Então, está lá, é proibido, quando a entidade pública ou o poder exceder o valor que for limitado, ele está proibido, vai estar proibido de contratar cargos em comissão, vai ficar proibido de contratar por concurso, vai ficar a questão de reajustes, isso é muito polêmico, porque eu acho que todo trabalhador tem que ter reajuste nos seus vencimentos, mas vai ficar proibido de dar reajuste, quer dizer, não é tirar dinheiro da educação e colocar em outro lugar, isso não está escrito na PEC, essas pessoas que estão alardeando isso estão mentindo, como sempre eles fazem. Limita ao teto da inflação do ano anterior. Exatamente. Né? Então você tem toda uma engenharia financeira que você vai fazer, onde você vai priorizar os investimentos, mas sabendo que você nunca vai poder ultrapassar o que foi consolidado no ano anterior. Então eu acho que isso é uma forma de moralizar e, claro, vai engessar? Vai engessar. Mas não adianta você também ser um gestor ousado e você conseguir, dentro do seu mandato, determinado investimento, determinada realização, se você vai deixar um legado lá na frente, uma dívida que vai cada vez comprometer mais os seus sucessores. Então, chegou o momento de que aquele gestor, foi o que nós falamos antes, e eu dei o exemplo do prefeito Paulo Alexandre, você precisa ser gestor com o que você tem, você precisa lidar com o que você tem, você precisa administrar bem o que você tem, porque administrar sobrando dinheiro, qualquer um faz. O gestor se destaca como competente quando ele consegue administrar exatamente com o limite do que é possível.
E vocês falaram muito bem, faltou planejamento, né? O presidente Reagan, americano, ele falou uma vez, o projeto social ele só é bom, não é quantas pessoas que entram, é quantas pessoas que saem. Nós começamos com 2 milhões com a dona Ruth e o Lula deixou 17 milhões, né? Tem muita gente que tem imóvel, que tem carro, moto e ganha Bolsa Família. Como tem muita gente que está miserável e não tem Bolsa Família. Agora, 17 milhões de pessoas é complicado. Própria Previdência Social, colocaram pessoas que nunca trabalharam, índios, pessoas agrícolas, lógico que elas merecem, mas não coloca junto na Previdência, deixa a Previdência superavitária aqui, faz outro plano aqui. Agora você quer colocar tudo no mesmo plano, quer dizer, quebrar a Previdência, quebrar os sistemas. Cobra de quem deve. Um monte de gente que aposentou sem ser lesado, sem ter lesão. Muita fraude. Muita fraude. Gente que aposenta, que não precisa aposentar, gente que precisa e não aposenta, mas muita fraude. Não perdoa time de futebol então, que está devendo. Não perdoa time que for... banco que não paga. Não, perdoa time. Então, eu estou falando, para tirar o déficit, não perdoe, não faça... Todo time de ano futebol, tem uma anistia, pessoa aposentada sem precisar, pessoa na Previdência que nunca trabalhou, que teria que ser em outro, quer dar assistencialismo em outro local, muita pessoa recebendo Bolsa Família, Bolsa não sei o quê, sem necessidade, algumas precisam sim. E também vai lá, 17 milhões, se deixasse era 20, o Rogério 22, o projeto social interessante é quando tem 17 milhões, no outro ano tem 15, 2 milhões saíram. Você vai na Europa, no Canadá, o cara ganha $600, mas tem que fazer curso de capacitação para ganhar mais $80. Todo emprego que tiver na cidade, ele tem que ir lá carimbar que ele foi lá pedir um emprego. Então não é uma bagunça. Agora aqui o cara ganha Bolsa Família, muitas vezes não trabalha, não quer trabalhar, né? Comprar celular. E ainda reclama que o Bolsa Família não dá para comprar uma calça de R$300 para a filha. Como tem uns vídeos na internet que a mulher reclamando, tal, quer dizer. Mas aplicativo para iPhone. A Caixa Econômica lançou o aplicativo do Bolsa Família para iPhone. Quer dizer, quem tem Bolsa Família, imagina que poderia ter, tem condição financeira de ter um iPhone. É complicado. Eles lançaram, tá lá. Abre lá o site da Caixa Econômica, tem lá. Você pode comprar, baixar na loja da Apple ou na loja da... E com a Bolsa Família pagando? Exatamente. Que beleza, hein? Mas quem pensa que o Temer está aí para dar docinho, não está. Ele está para dar remédio amargo, né, Rogério? Eu acho que a função dele nesse momento é essa mesmo. Bom, fala de eleições, Moisés Fernandes está mandando um abraço para a gente aqui, ele que foi vice aí do Del Bosco Amaral, também o Zé Geraldo Barbosa, mandando fotos, ele que está em Portugal, parabenizando a Portuguesa, o Zé Geraldo Barbosa, que está lá em Portugal, mandando um abraço para o André também, nos assistindo aqui, né? Pô, está em Portugal, está aí dando essa honra comendo um bacalhau, comendo um bacalhau, né? Estamos assistindo e comendo um bacalhau. Está se alimentando muito bem, tenho certeza. Bacalhau com vinho. Rogério, no Guarujá, vai ter segundo turno, né? Uma cidade da região aqui que vai ter o segundo turno, né? Cubatão foi primeiro turno, Santos, São Vicente. E a Rafa Amar disputa do Farid e o Walter Suma, que é médico, disputa aí no dia 30, né? O que você está achando do Guarujá nessa segundo turno aí? Eu acho importante. Na verdade, na minha ideia de... É bom para a cidade, né? De processo político, de democracia, eu acho que deveria sempre haver segundo turno. Porque é uma forma, uma oportunidade de discutir melhor a cidade. Às vezes passa muito rápido, não é uma crítica, eu acho que é uma constatação mesmo. O segundo turno faz com que a cidade discuta mais os seus problemas, haja um debate maior. Então eu acho que a cidade do Guarujá está com 2 bons candidatos que vão discutir novamente a cidade e tenho certeza que a população vai saber escolher o melhor. André, essa questão aí do Guarujá, né? Que é uma cidade da região que ficou no segundo turno, né? A briga está feia por lá, né? O médico, o Gilberto Benz, do PSDB, já declinou apoio para o médico. O Farid tem uma legião de pessoas que o apoiam. A briga está dura no Guarujá, hein? Polarização é normal em segundo turno, em cidades que tem... Acaba acontecendo essa polarização, mas é importante. Como o Rogério disse, eu acho que um segundo turno, ele filtra dá mais para discutir realmente a cidade. A gente não pode falar muito, porque mais profundamente por causa da legislação eleitoral. Eu sei que o programa lá não passa no Guarujá, mas a cidade é limítrofe, então nós não podemos nem até não estamos dando opinião, juízo de valor. Mas é normal, num segundo turno, haver essa polarização. É como no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, então, está uma situação lá, chega até a ser cômica, né? O Marcelo Crivella, que é o representante dos evangélicos, né?
da nação evangélica, e do outro lado, o totalmente oposto, com a radical de esquerda, né? Mas você viu como está se discutindo? Né? Sim, é importante. Eu acho que é o grande objetivo, você discutir. A sociedade precisa se apropriar dessas discussões todas, para saber exatamente o que quer, o que gostaria, de que perfil de gestor que ela gostaria, como que faz. E no Rio de Janeiro eu tenho acompanhado um pouco, até porque eu sou fãzaço do Rio de Janeiro, e eu estou acompanhando um pouco porque eu acho importante essa discussão, onde canalizar esses investimentos, os parcos recursos que sobram para uma prefeitura hoje administrar, já que ela tem o seu orçamento muito comprometido já de forma legal até. Então, eu acho muito importante. E eu acho que o Guarujá é um reflexo disso também. São dois bons candidatos, né? A Raifa Madi, que vem, claro, representando o marido, o grupo todo dele, e o Walter Suman, já foi deputado, já tem uma experiência, tudo, mas ela representa o grupo do marido, né? Na verdade é o marido que está ali representado por ela. Exatamente, né? Ela substituiu até por força da legislação que estava impedindo. Que impediu o marido dela de se candidatar. E o Walter Suman, que é alguém muito preparado, que é um filho da cidade também, que abraçou a cidade, Em 2006, quando... Foi vice do Farid. Em 2006, quando eu saí candidato a deputado federal, eu era do PSB. Naquela ocasião, eu fui pedir auxílio a ele no Guarujá para que ele me desse um... Ele já era vereador, ele já tinha todo... Então, é um cara que conhece muito. Eu acho que o Guarujá está bem servido de candidatos. É bem articulado, tanto um contra o outro, né? Bom, tem aqui a Cida perguntando para a gente, a Cida de Praia Grande, né? Ela parabenizou o Rogério aqui, no caso, por lembrar do BRT, né? O BRT que o Mourão prometeu que interliga os 40 quilômetros da Praia Grande, chega para São Vicente, pega o VLT, que vai até o Cais, na primeiro estágio. E o segundo estágio vai até o centro de Santos. Exatamente. Então, ela acha que esse modal vai ser legal. Muito importante. E depois poderia ter até um modal de Peruíbe, Itaém, Mongaguá, para vir de Peruíbe até lá, pelo um BRT, sei lá, alguma coisa desse nível. Ou até um trem, né, urbano. Até um trem urbano, que talvez seja, viu que é mais barato. E o Mourão, que não quer esperar o VLT, porque acho que 40 quilômetros vai ser muito caro. Com a crise, ele já quer implantar o BRT. Legal, vai gastar um pouco de combustível, mas também é uma solução como tem no Rio de Janeiro, né? Não da Barra, do Recreio até a Barra, foi feito o BRT e funciona muito bem no Rio, né? Funciona muito bem. E olha, quando o Mourão fala que vai fazer, pode esperar, porque ele vai fazer. Vai fazer. Que é acho que ele entrou para a história da Baixada Santista fazendo aquela via expressa lá que era um problema seríssimo, não foi feita, deveria ter sido feita já pelo Estado e pelo município de São Vicente, uma nova interligação para desafogar aquele trânsito todo que fica. Continua tendo trânsito, mas não por culpa da Praia Grande, mas sim por culpa do resto do modal que precisaria ser feito, que é a integração com a rodovia dos imigrantes. Então ele deu um passo muito grande ali, fazendo aquela via expressa, porque a gente pega sempre, faço muito, advogo muito em Praia Grande, e facilita demais o trânsito. Eu demoro às vezes mais para chegar de São Vicente até minha casa do que lá do fórum de Praia Grande, que é lá na antiga, como se fala, a Curva do Oeste, lá próximo já, com a cruzamento lá para ir para São Paulo, e chego aqui na ponte muito rápido. Não, realmente, ele é um gestor muito dinâmico. Para obras, principalmente, né? Ousado, e que tem uma visão estratégica muito grande. Realmente o Mourão é diferenciado aqui na nossa região. Bom, a Flaviane também da Ponta da Praia pergunta o que a gente achou da vitória do Dória em São Paulo, né? O Dória é santista, teve aqui no jogo Santos 1, Benfica 1, amistoso internacional, na Vila Belmiro, sábado, às 16 horas, né? Então ela quer saber o que a gente acha da vitória do Dória em São Paulo. Eu fiquei contente, porque acho que é um candidato, na minha opinião, o candidato mais preparado para a maior metrópole aí da América do Sul, né? Eu também. Eu fiquei muito feliz com a vitória do João Dória. Eu acho que refletiu na urna o sentimento da cidade de avançar, de fazer com que São Paulo continue sendo a locomotiva desse país. O João Dória é alguém que tem um relacionamento muito bom, criou um patrimônio pessoal, criou uma condição
pessoal invejável, um cara que circula em todas as rodas com muita desenvoltura, já demonstrou ser um gestor competente também, porque está à frente do grupo de líderes, que é um grupo muito importante, que não é de conhecimento da grande população, mas agrega nesse grupo as maiores lideranças empresariais desse país, e para você se manter à frente de um grupo desses, você tem que ter competência, tem que ter credibilidade acima de tudo, e eu sinceramente acho e torço para que ele faça uma gestão que vai entrar na história da cidade de São Paulo e de todo o país. E eu sempre falei isso, e falei uma vez pessoalmente para ele, ele ia muito de 2000 a 2009, quando eu fui diretor social do Santos, ele ia muito lá no camarote, lá com o Marcelo Teixeira, com o pessoal, e eu falei para ele, na minha opinião, era o melhor programa da televisão brasileira, o programa do João Dória. Não sei se ele tem um programa, não tenho acompanhado, talvez, mas era o melhor programa, inclusive a pessoa ia lá, ele entrevistava a pessoa. Era rápido, preciso, dava informação. E aí, no final do programa, ele dava uma cafeteira elétrica para a pessoa, dava uma televisão. É programa de alto nível. Não, né? e só os entrevistados dele que tinham conteúdo. Ele é classudo, né? Ele veio aqui no Santos, é um cara humilde. A pessoa brinca, né? Eu achei engraçadíssimo, né? Do Lula. Não, 5 minutos depois, em todas as redes sociais, já virou um meme, né? Já vinha aquela fotinho de um conjuntinho da Polo Play, tudo novo uniforme das escolas públicas de São Paulo. Mas ele falou, graças a Deus, todo mundo... eu acho isso muito legal, eu acho que faz parte, e acho que ele tem que tomar isso até como um elogio, porque é de muito bom gosto. E o Lula criticou, nada contra o Lula criticou e falou assim, veja bem, eu vou visitar o Lula lá em Curitiba, fica tranquilo, não tive tempo ainda. É um cara de bom tom, né? É bom. Se o Lula criticou, é porque é bom. Então, é uma proposta aí que está chegando, uma proposta que eu espero que ele consiga, porque ele vai lidar também com uma Câmara Municipal, que não é lá essas coisas, né? Porque todos conhecem o histórico da Câmara Municipal de São Paulo, o que é aquilo, né? Mas eu acho que ele é um modelo daquilo que todos nós ansiamos como nossos anseios como para um político, né? Uma pessoa moderna, sem o ranço dessa velha política. Eu espero que ele consiga mesmo. Fiquei muito feliz com a eleição dele, foi um show de votos que ele deu, e partiu lá de baixo e foi indo, foi mostrando a que ele veio. E ele me parece que vai ter uma excelente administração, e eu espero que sim, porque ele é o modelo do político que todos querem, da nova política, né? Do fim da corrupção. Eugênio Malavasi, Guto Brito, Nelson Rodrigues, Aldo Santos Pinto, todos vendo o programa, parabenizando o programa. Hoje que é Dia Nacional de Prevenção de Obesidade, né? Então, hoje, dia 11, Dia Nacional da Prevenção da Obesidade. O Eugênio Malavasi está meio gordinho, viu? É bom ele... É mesmo? É magrinho, surfista, pô. Tá meio gordinho. Tem tempo, tem 4, 5 filhos para torear e tá gordinho? 37 filhos. Tá certo, Eugênio Malavasi. Grande Eugênio, gente boa. Greve ameaça parar o ônibus de Guarujá e Bertioga na sexta-feira. Toma cuidado aí. Guarujá e Bertioga e também Santos poderão ter greve por tempo indeterminado que está programada para os seletivos de Santos. Segundo o sindicato, é por falta de pagamentos, salários e benefícios. Rapidinho, Rogério, estamos acabando, só para comentar essa matéria aí. Não, é uma pena porque quem sofre é a população. A gente precisa entender se realmente é o momento devido, se as ações que estão sendo tomadas são interessantes ou se é só uma pressão político-administrativa. Vamos aguardar para que a população não sofra as consequências. André. Eu acho estranho, realmente, uma empresa do porte que tem, essa empresa que presta são as empresas serviço, Translitoral, Bertioga e Guaiúba. Para não estarem, segundo o sindicato, né, não estarem pagando os benefícios e salários, eu acho meio realmente complicado. Eu não conheço ainda a situação, mas eu vou procurar saber. Mulherada tá chiando aí, que você falou que o Eugênio tá gordinho e tal, já tem reclamação aqui. Um pouquinho cheinho, tá um pouquinho cheinho. Que isso. Mandar um abraço pro Gabriel Ciccone também. Ele precisa ir almoçar mais na Vit Shop. Ó,
Exatamente. O Gabriel Ciccone aqui, que está assessorando, agora o Rogério está chique, né? Tá diretor de futebol da Portuguesa, tal, advogado, tal, tá chique, então tá com assessor de imprensa. Agora, antigamente ele vinha de segurança, agora é a segurança e assessor de imprensa aqui pro programa. Então, um abraço pro Gabriel Ciccone, que deu a graça, a satisfação de estar aqui nos estúdios. Nós vamos embora. Muito obrigado pela companhia, boa noite, boa madrugada para você que está vendo a reprise e fique com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.